Fazia muito tempo que a gente não se falava. E eu joguei com o Ricardinho no Atlético Mineiro, fui capitão dele aqui no Paraná. Depois disso não tivemos mais contato. Falei, Ricardinho, pô, vou fazer que você bate pronto. Falou, Alex, quando eu tiver um tempo na minha agenda eu vou te atender, meu irmão. Obrigado. Ricardinho, quando você para de jogar, você já virou treinador? Fomos, né? Aliás, fomos felizes, né? Acho que aliás, Paranazinho foi maravilhoso. Você, Anderson, Zé, cara, vocês foram, assim, sensacionais, porque eu parei de jogar em 2011, a ideia, na verdade, talvez a primeira vez que eu esteja falando isso, a ideia inicial, por exemplo, do Paraná, do clube que me revelou, era que eu voltasse a jogar, a ser atleta. Só que eu entendia naquele momento que eu, como atleta, eu poderia retribuir, vamos dizer assim, pouco em relação ao que o clube necessitava naquele momento, que era um pouco mais de organização, que era uma retomada. Afinal, naquela época, o clube, como hoje, estava na Série B do Campeonato Estadual, você lembra bem disso. Eu falei, não, então você vai vir como nosso treinador. Eu tinha parado, na verdade eu parei de jogar para assumir esse compromisso, né? Foi em dezembro de 2011 que eu estava no Bahia, então eu tomei essa decisão. Quando surgiu esse projeto, eu tinha que tomar uma decisão, tinha condição de jogar mais 3, 4 anos tranquilamente, mas eu tomei essa decisão. Eu parei de jogar por uma série de fatores, mas também para assumir esse compromisso. E aí, no início de 2012, né, que a gente começou como treinador, comecei junto com isso a fazer alguns cursos de treinador, licenças, né, licença A, licença Pro da CBF, todas elas eu fiz. E aí eu tinha que montar um time dentro daquilo que o Paraná tinha de projeto. E aí eu identifiquei, falei, cara, eu preciso de algumas pessoas que eu entendo que não é só a parte técnica que eles podem, mas também, como era um time muito jovem com investimento não tão pouco alto, dinheiro, pouco dinheiro. E aí você, Zé, vou repetir, o Anderson, Fernandinho, foram caras que eu contatei, cara, pô, você falou, foi uma maravilha. Tô dentro, e ali que a gente teve aquela a retomada. Gente renasceu com o Paraná, e o que eu falo, tava falando, pô, Paraná tava morto. Segunda divisão do Paranaense, lançou Alex Alves, Luizinho, Henrique. Eu falei, pôs a molecada pra jogar. Todo mundo estourou, Ricardo. Depois veio o Arthur Kaique. Veio o Arthur no ataque. Depois veio o Wendel Borges. Os dois goleiros. O Wendel Borges. Thiago, Luiz. A gente fez um time do nada, sem dinheiro, e montou grandes jogadores. Luizinho tá jogando até hoje, ganhando um monte de dinheiro. Mas você, não sei se você sabe dessa história, o Luizinho sabe e o Alex Alves também sabe. Quando eu cheguei no Paraná, o Paraná tinha profissional 4 caras, que era o Luiz Carlos, goleiro, o Parker, o Cambará. O Cambará. Tinha o lateral direito, que eu esqueci, o Lisa. O Lisa. Então tinham 4, 5 profissionais e tinham alguns meninos jovens que já eram profissionais assim, de idade, que estavam afastados e queriam ser dispensados. Sim. E quando eu tomei partido daquela situação, eles falaram, não, mas esses 6 ou 7 a gente vai emprestar ou liberar porque tá acabando o contrato e tal. Eu falei assim, tá tudo bem, mas eu preciso ver eles. Porque assim, muitos eu não conhecia. Véio. E aí eu fiz 2, antes de vocês chegarem, eu fiz 2 coletivos com alguns jovens que tinham jogado a Copa São Paulo pelo Paraná, esses profissionais e esses meninos que estavam para ser mandado embora. E aí eu botei, o meu irmão, o Rodrigo, que era meu auxiliar, conhecia alguns deles porque eles já tinham trabalhado com ele na base infantil, juvenil na época, sub-15, sub-17. E aí nós vamos 2 dias de coletivo para eu dar uma olhada, entender os caras característicos. Nesse grupo estava Alex Alves e Luizinho para ser mandado embora. Como é que pode, bicho? E aí quando acabou, eu falei, não, eu quero esse. Bom, dos 6 que estavam lá, a gente ficou com 5. Caraca. E aí eu escutei, e aí não interessa quem, quando e tal. Pô, mas esses caras a gente já viu, não oferece nada. Eu falei assim, vai continuar não oferecendo então. Mas eu quero eles aqui. E aí o Alex Alves, dedicado, você jogou com ele demais. Baita zagueiro. Zagueiro, em algum momento, tanto é que ele foi tão bem dentro da característica dele, que em algum momento, quando você voltou e o Anderson, botei ele de volante. E ele falou, professor, eu falei, rouba,
entrega. Rouba, entrega. Só que a dedicação dele e a primeira bola. Nunca perdeu uma bola aérea daquele tamanho. Não, eu torcia pro adversário velho. quebrar a bola. Aí o Luizinho, que jogava de lado de campo, foi ser um segundo atacante, ou a dupla com o Arthur Caíque, que a gente trouxe jovem, do Londrina emprestado. O Wendel veio junto também. O Wendel lateral. Olha só. Canelinha fina, desse Como tamanho. pode, No bicho? segundo semana escutei, pô, muito franzino, não vai conseguir jogar. Eu falei assim, mas deixa ele não conseguir aqui então. Deixa ele não conseguir. E aí começou a jogar e vinha por dentro e tal. E, São Paulo, então, Porto, histórias do Champions futebol. League. Aí agregamos você, Zé, Anderson, já tinha Cambará, Fernandinho. Pô, Fernandinho é brincadeira. Fernandinho fomos bem na Copa do Brasil. Fernandinho com o Wendel. Ele jogava de lateral com o Wendel, botei ele no meio, né, pra jogar. Depois veio o Lúcio Flávio. Lúcio. Aí já vieram pra Série B. Não, mas aí... Pô, a gente foi jogar contra o Ceará lá, velho. Só moleque de 19 anos. Só molecada de 19. Mas velho era eu. Aí depois veio o Anderson, veio o Zé. Isso aí. Mas no começo, aí Tanque na frente. O Tanque fez o gol. O Tanque fez o gol do Fernando prêmio. Henrique aqui, ó. O Tanque fez o gol do prêmio na Vila Capanema. Atropelou Jogo o goleiro, empatado, botei ele e falei, agora em cima daquele zagueiro. E ele falou, tá bom, professor. E não sai da área. Elias, ponta, rápido. Os caras batiam nele, ele capotava e levantava. Eliminamos o Ceará, eliminamos o Luverdense. Em 2012, prêmio da Copa do Brasil, que não é o de hoje, mas na época era um bom prêmio. Nós ganhamos de prêmio na Copa do Brasil nessas duas fases, e só saímos porque na época o Palmeiras, que foi o campeão, nós enfrentamos o Palmeiras e aí os caras estavam. Eles tinham um outro nível, né? E aí a gente brigou. Aqui fizemos frente. Era uma realidade nossa. Realidade. Mas na série, na Bzinha, nós passamos o carro, né? Não foi? E 2 times, lembra? 2 times. Viajamos, 2 ônibus, 2 times, porque a cada 2 dias jogava, tinha que mudar o time, bota molecada. Confusão em Maringá, lembra? Confusão. Que o Dieguinho, lembra? Tinha o Dieguinho também, lembra? Dieguinho Moreninho, jogava na ponta. Sim. Da base. O Júlio César também, o Carlinhos. Júlio César. Olha só, velho, o Carlinhos, o Júlio Loirinho. Rapaz, só molecada. Jogador bom dali, só molecada. E hoje em dia, Ricardinho, o pessoal tem medo de arriscar, velho. Mas eu acho... Nós vai falando aqui nome, pô, Carlinhos, Arthur Caíque, Júlio César, o Neto. Molecada. Mas fiquei sabendo que você nem tem rede social. Não tenho rede social, só do meu projeto, né? Como todos sabem, Projeto Maestro da Bola, Ricardinho, onde a gente tem um trabalho de inclusão social através do esporte, crianças de 7 a 14 anos. Temos modalidades PCD também, são 8, 9 modalidades, que cada hora se cria uma e eu às vezes me perco nessa. E a gente também tem o objetivo é a inclusão social, então das pessoas também com alguma deficiência para que possam praticar o esporte. Acho que o esporte é o caminho, um dos caminhos, né? Não é o caminho, mas um dos caminhos para as crianças e para pessoas com deficiência, mas que querem praticar o esporte. A gente tem dentro do nosso projeto essa alternativa, esse caminho há 8 anos. Eu acho que hoje, primeiro parabéns, né, pelo teu projeto, mas acho que o esporte hoje para a criança é o principal. Ele educa, te ensina a respeitar, te ensina a perder, né? Te frustra. Então uma mãe veio falar comigo, eu falei, deixa no esporte. Exatamente. Vai ficar na fila, vai saber respeitar o amiguinho quando perder a posição. Perfeito. Né? São valores, o esporte ele te apresenta, na verdade, para as crianças, principalmente naquela fase, né, que é de criança mesmo, aí pré-adolescência, adolescência, que existem, vamos dizer assim, fases, né? E que tem que se respeitar, mas quando se pratica o esporte, são valores, eu digo valores de vida, de perder, de ganhar, como você falou, de respeitar o professor, de novas amizades, de não estar ocioso no contraturno da escola, de também fazer com que a criança tenha o gosto pela escola, porque, por exemplo, no nosso projeto, a gente não cobra nota. A nota é por conta da família.
que a gente cobra para se manter no projeto é a frequência escolar. Então, em todos os núcleos que são espalhados pelo estado do Paraná, a gente tem os contatos com a nossa pedagoga, que são algumas pedagogas, e psicólogas com as escolas próximas do núcleo, onde as crianças frequentam, e aí sim, o desempenho e a frequência ela é discutida quando a criança fica 2, 3 dias sem ir na escola, mas vai no projeto, automaticamente a escola fala, olha, faz 2 dias que não vem, então aí a gente chama a criança, chama o responsável e procura entender o que está acontecendo, entendeu? Porque eu acredito, né, como projeto, a minha irmã Renata, que é a gestora, né, do projeto, meu pai hoje é o presidente, então assim, a gente acredita que a frequência escolar faz com que a criança se torne uma pessoa melhor. E a gente não está falando aqui de todos serem atletas profissionais, não é isso. É justamente ter uma formação formar um cidadão. Como cidadão, né, com responsabilidade. Então a gente acredita que esse é um caminho que tem dado certo, amigo, tem dado certo. E a gente vê você falando com orgulho, com uma alegria desse projeto. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei esse projeto para tentar retribuir para a sociedade um pouco do que o esporte me deu. Mas eu vi com o tempo a necessidade, né, que a sociedade tem nesse aspecto, e a nossa ideia, sinceramente, era chegar a 200 crianças. Né? Caraca! Hoje a gente tem mais de 3 mil. Que isso! E virou uma missão. Então, assim, hoje é uma missão da nossa família, esse projeto, no sentido de... eu achei que no início eu estaria contribuindo para a sociedade. Mas hoje eu falo tranquilamente que o projeto me dá mais do que eu posso retribuir para eles. Bacana. Em termos de tudo, cara, de valores, de vida, de histórias, de você ver, né, a pessoa tá inserida, praticando, de crianças. A gente já teve jovens que estão em clubes já jogando futebol, já quase no profissional. Mesmo? Passou pelo projeto. A gente tem hoje estagiários no escritório, por exemplo, em Curitiba, que são do projeto ou estavam no projeto e hoje já estão da parte administrativa. Cara, é um processo que está acontecendo, né? Porque são 8 anos, então o tempo já... E isso nos satisfaz muito, porque o objetivo é esse. O objetivo é esse, inserir essas crianças, meninos e meninas na sociedade, no sentido de responsabilidade e de ser uma boa cidadã, um bom cidadão no aspecto profissional, independente do que ela escolha. A escolha é livre, cada um segue o seu caminho. Mas eu acho que hoje, e aí não cabe, né, a gente fazer essa discussão aqui, mas é só uma colocação, eu acho que a gente tem que observar mais a nossa formação de base, observar em questão de não só orientação. Eu acho que às vezes é muita tática e o menino chega com 18, 20 anos, ele taticamente ele sabe mais que o treinador, mas tecnicamente ele não está preparado. E acho que isso muito passa pela base, acho que as estruturas são sensacionais. O pessoal da antiga, o que você falou, era muito mais técnico, mas você acha por quê? Antigamente você ia em apartamento e prédio tinha quadra. Jogava. Hoje não tem mais isso. Mas eu acho que a orientação do clube também conta, cara. Tu acha que tem tudo a ver com eu acho que a orientação do clube também conta, de encorajar o menino, de muitas vezes não ser só tática. Futebol não é só tática, é importante, mas dentro do processo o menino desenvolve, precisa ser a parte técnica. Eu tava vendo a entrevista que você falou agora, cortando o Ademar falando, que foi treinar o São Caetano, aí chegou o fisiologista, sei lá, falou, meu, olha o tanto que o cara correu, olha isso, pô. O Ademar falou, o cara não conseguiu dominar uma bola. Então, a essência do jogo é o passe, né? Aí o Ademar falou, velho, eu não tô entendendo mais nada. Eu acho que hoje... O cara veio com o reloginho, tanto que o cara correu, foi em passe de jogo. Eu acho que hoje essa parte de estrutural, ela agregou muito ao futebol. Muito, né? A parte fisiológica, a estrutura dos times, a maioria de base tem estruturas que, cara, na nossa época não dá nem para imaginar, né? Campo, condições e tal, isso tudo é muito salutar, é muito importante. Só que assim, a essência do treino, a orientação, entender a característica do menino, né? Muitas vezes a gente não pode formar um menino do jeito que o treinador quer que ele seja formado.
Você tem que saber respeitar a característica dele. Talvez o treino importante para você não seja para mim. E isso tem que ser identificado na base. Sabe, tem menino que é rápido, que é forte, mas não sabe finalizar, não sabe dominar a bola. Eu tenho que intensificar isso, porque quando chegar no profissional, ele vai continuar sendo rápido, ele vai continuar sendo forte, mas ele vai continuar não errando a finalização. Então, eu acho que a gente peca muito nisso na base. Acho que as orientações, muitas vezes, e eu acompanho um pouco, porque recentemente o meu filho do meio acabou saindo da categoria de base, hoje já é profissional. Você tem um filho que joga? Já no Operário, Ponta Grossa aqui. Foi campeão estadual agora. E joga do quê? Zagueiro, Bernardo. Zagueiro. E tem o Caçula, que é o Benício, que tá com 17. Então, assim, eu há muitos anos eu acompanho muito, sabe? E sempre pontuo isso. Lógico, eu respeito o trabalho de todo mundo, mas muitas coisas eu não concordo, sabe? Porque eu acho que a gente tem que olhar mais nesse aspecto. Você pode melhorar um menino fisicamente, par de força, de entendimento do processo tático, mas, cara, se você não tiver um desenvolvimento técnico, se você não... Porque eu parto do princípio seguinte, se o menino é bom tecnicamente, se ele tem condições, eu posso melhorar ele nos outros aspectos. Se o menino é forte, rápido, mas tecnicamente não tem... muitas vezes ele vai ter um limite técnico, ele não vai aprender, ele vai melhorar, mas ele não vai aprender. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente fala de meio-campistas hoje, formação de meio-campista. Por que os melhores meias mesmo, aquele que criativo, aquele que organiza o jogo e tal, que a gente tem no Brasil, são tudo de fora? No Brasil não tem mais. Mas os caras, mas se você for aqui do lado na Argentina, eles continuam formando. Aí os caras vêm jogar aqui, aí a gente fala, pô, não vou dizer do Arrascaeta, o Garro que tá lá, mas eu vou dizer do Almada que teve aí, entendeu? Então assim, pô... Aquele do Fluminense? É esse? Sim, o baixinho lá, tá né? Louco. Como que ele chama esse menino aí? Não é o Almada. Não. É um argentino, tá na seleção. Daqui a joga pouco, demais. Então, eu lembro, eu digo o seguinte, não é só nesse aspecto, né? É na lateral, é você ter, por exemplo, a gente precisa de laterais. A gente precisa, sabe? Não se forma mais. E eu acho que passa pela formação. Não estou colocando culpa em categoria de base só, mas eu acho que... E a gente tem muito moleque, É isso que eu vou te falar, Ricardo. Por que você acha que está defasado? Porque é isso. Mas é o que eu te falo, hoje meu filho não tem mais quadra na escola, no prédio. Mas assim, eu acho que na nossa época a gente saía aqui no condomínio numa quadra, ia pra escola e ficava jogando bola. Porque assim, a repetição faz o menino melhorar, né? Então, por isso que e aí vai uma outra questão, e eu gosto de falar disso porque eu venho do futsal, né? Eu joguei eu joguei dos 7 aos aqui, o futsal dos 7 aos 18 anos. Aqui no Paraná. Aqui e o time de vocês era uma máquina. Então, nosso time eu vi era você, bom. Ele, Patinho. Isso. Nosso time era bom. Então, eu joguei futsal, eu fiz essa transição. Lúcio. Tudo isso eu fiz. Tcheco, Batata. Oh. Eu fiz toda essa transição. O que eu vejo? Eu vejo assim, o menino, quando ele está começando no futsal, em até determinada idade, por que o futsal é muito importante e a base? Isso que eu ia te perguntar. Você acha que o futsal é importante até que ano? Então, na minha... Qual por idade exemplo, eu joguei até os 17. Eu jogava os dois. Eu estava no Sub-20 do Paraná e ainda jogava futsal no adulto. Os clubes grandes hoje especificou que até 14 anos libera pro futsal. Depois disso ele tem que decidir o campo. Tudo bem. Eu acho que aí é questão de critério do clube. Também não dá pra gente... Mas você acha importante? Eu acho importante. Eu só acho que não tem uma receita de bolo que você fala assim, se você seguir o fubazinho vai ficar bom. O bolo. Não. Precisa dar mão. Né? Precisa saber botar o ingrediente. Futsal é muito importante. Pensamento rápido, É o alicerce. É o alicerce. E outra, por que o menino melhora? E aí vai uma explicação, vamos dizer, do meu ponto de vista. Porque ele repete. O menino toda hora, de né? 10, 11 anos... No campo, não. 10, 11 anos, você fica 30 segundos com a bola o jogo inteiro. Mesmo que você diminua o espaço, com 10, 11, 12 anos, o menino vai chutar no gol 3 vezes num jogo. No futsal, se ele não tiver ligado porque o espaço é curto, ou ele não vai jogar ou ele vai chutar 10, porque ele vai ter a chance. É 4 contra 4, a dinâmica do jogo é outra. A partir do momento que a repetição melhora o menino,
porque ele vai chutar para cima, ele vai errar, e o professor vai tentar ajustar ele, vai tentar orientar ele, aí o domínio vai ser errado, ele vai perder a bola. No campo ele vai dominar, vai dar mais um toque, o menino tá marcando ele, tá lá longe. São todas crianças pequenas. Vai bater um escanteio, um menino de 10, 11 anos, se você não diminuir o campo, ele não tem força para jogar. Como é que o cara vai cabecear? Não dá. Uma criança. Eu acho que nessa idade o futsal é assim, ó, técnica. Essencial. Mesmo pensamento rápido, agilidade, raciocínio, marcação. Entendeu? Entendimento do jogo, mesmo porque a dinâmica você tem que pegar, mas pô, é o jogador técnico, mas vai ter que marcar, porque se você não marcar, o cara vai fazer o gol nas suas costas. Então eu acho que esse alicerce do que o futsal dá, e eu sou dessa linha, né? Assim, vivi isso. Cara, é assim, você não encontra em lugar nenhum. Lógico, muitos gostam, outros não gostam. O pessoal muitas vezes do campo fica, chateado. Cara, eu vivi isso. O legal também, se o cara ficar chateado, tá andando um do lado do outro, né? Campo e salão. Eu também joguei salão até os 18 anos. Alex, feliz do time que tem essa integração, cara. Entendeu? O time que tem essa integração, ele tá à frente dos outros, porque a captação, às vezes, de um menino, ela há 7, 8 anos, hoje em dia com 6. O Palmeiras pegou o Barcelona agora no salão sub-14 e meteu 12. Então. 12-0 no Barcelona. E assim, tem menino? Lógico que tem. Tem. Cara, no Brasil bola. Tem, cara, tem muito. Então, precisa saber lapidar. Eu sei que é difícil. Às vezes na base são muitos meninos, mas assim, a estrutura que hoje os clubes têm, cara, personaliza às vezes a formação do menino. Personaliza assim, característica, condição técnica, sabe? E depois insere ele no plano coletivo. Ele vai te ajudar muito, ele vai, sabe, ele vai melhorar, ele vai render. E um time bom de base é isso. É formação, cara. Ô Ricardinho, muitos pais me perguntam o que fazer com o filho. Porra, isso é um desafio. Eu falo, deixa jogar, deixa... Alex, não tem, que nem você falou, não tem uma receita, não uma tem. forma. E outra coisa, é muita responsabilidade para você orientar o filho dos outros, falar, às vezes, de um sonho de uma pessoa que você chega... Eu falei, muitas vezes eu falo, deixa... tá lá no empatinho, eu falei, deixa a criança aí. Porque se ele for bem, aí o Corinthians vai buscar ele. Ele não precisa estar no Corinthians. Exatamente. Que a briga é muito grande pra você ficar no Corinthians, no São Paulo hoje. E você, assim, palpitar, mesmo que seja questionado, né? Mas você palpitar na vida, ou principalmente numa decisão do filho, que seja do seu melhor amigo, que seja da pessoa próxima, é muito difícil, cara. Porque assim, por exemplo, eu tenho 3 meninos, o meu mais velho já trabalha no futebol, mas tá com 26 e não joga, mas os outros, um é profissional, o outro tá seguindo. Que legal, né? Então, aí eu pego e falo pra você, eu já tenho... O mais novo tá com quantos anos? Tá com 17, Benício. E joga? Joga tá onde? No Sub-17 do Operário. Ah, tá lá também? Tá lá, ele tá moram lá. Eles moram lá. E o Bernardo já tá... Zagueiro. Zagueiro. E o Bruno tá... O Bernardo tem quantos anos? O Bernardo tem 21. E o Bruno joga do quê? 26, o Bruno não joga. Não, o mais novo. O mais novo é meio campo. Meio. Canhoto. Tem as tuas características, não? Tem a característica. Canhoto, sim, ele é bem parecido. Ô Ricardinho, assim. Você acha que hoje você jogaria? O teu cara, estilo todo mundo de jogaria, jogo, cara. Todo mundo que foi profissional jogaria. A questão é de você se adaptar à realidade do futebol. Ia ficar mais rápido. Lógico, evidentemente. Se você pegar a turma, a geração anterior, 58, vou dizer só dos campeões do 58, 62, 70. Cara, os caras jogariam, lógico que jogariam, cada um na sua realidade. A valência é outra, o treino é outro, o que seja, mas a alimentação, a parte fisiológica. Cara, essa comparação. Tipo assim, essa comparação é muito foda porque às vezes eu acho que é o saudosismo. Mas. Né? A gente que é mais das antigas vai comparar. Não tem como. Não, mas não tem comparação. É outra realidade. Mas jogaria sim. Esse pessoal de hoje, cara, era um jogo em algum momento mais lento, depois ficou um pouco mais dinâmico, hoje é muito mais rápido, mudou e tal. Força. O que eu acho nessa mudança toda, e aí é uma opinião que eu falei da base e vou falar geral do futebol brasileiro. O que eu acho é que a gente perdeu um pouco da nossa essência. A gente todos os dias a gente se atualiza
em relação ao futebol mundial, e há essa necessidade de velocidade, de entendimento do jogo, enfim, de tudo que o futebol te mostra, seja fora, seja aqui no Brasil, e acho que isso é extremamente salutar. Eu só acho que a gente não pode abrir mão da nossa formação como formação de jogadores técnicos, e aí você parte da que é a característica do Brasil. Que é a característica nossa, entendendo que esse jogador técnico ele pode ser atualizado pro futebol de hoje, ele pode, desde que você trabalhe ele para isso. Eu acho que muitas vezes não está acontecendo isso. E essa essência é que faz em alguns momentos a gente não ter dúvidas, mas a gente ter essa situação de, poxa vida, mas o nosso futebol, esse questionamento em relação ao nosso futebol, essas comparações. Não tem como. Não tem comparação de geração. Agora, a essência, sim. A essência do jogador, eu acho que aí parte da formação. Eu acho que a gente pode ter mais olhar para ir nesse Ô, Ricardinho, sentido. uma coisa que eu sempre... Por que o pessoal de hoje se dá melhor lá fora? Antigamente a gente tinha muito mais craque. Não tô comparando, mas vou te dar um exemplo. O Edilson, Capetinho e Edmundo. Pô, o Ricardinho foi melhor que o Vinícius Júnior? É lógico que a gente vai falar que foi melhor. Mas não deram chute lá fora. Então eu sei, mas assim, Alex... Como é que eu vou explicar isso? Alex, é muito do cara, da possibilidade do cara, da adaptação do cara. Por exemplo, o Edilson jogou fora do país. O Edmundo jogou. Talvez a questão de adaptação deles, e não é só técnica, às vezes é também pessoal, mas eles não deixaram de ser craques por isso. Hoje o jogador tem muitos caras que optam e tem a oportunidade de jogar fora, né? Outros não. Né? Então, eu joguei fora determinados anos, joguei em alguns países, Grécia, joguei né? fora, não, joguei na Turquia, joguei no Catar, Besiktas, né? Joguei na França, no Bordeaux e tal, mas joguei muito aqui no Brasil também. O teu auge foi aqui, né? Então, eu acho que essa questão é assim, de oportunidade. Às vezes a gente olha para fora e a gente vê jogadores em alguns clubes hoje fazendo sucesso, em clubes grandes, né, do mundo, da Europa, pontualmente, como na nossa geração também tinha. Mas tem outros jogadores que estão jogando fora e estão em alguns clubes também há algum tempo, mas que não são clubes de protagonismo. Eles disputam competições importantes, mas muitos deles não chegam. Aí o cara fala assim, cara, eu vou jogar num clube no Brasil que disputa a competição. Isso vai muito do aspecto financeiro que o cara quer, do aspecto profissional de sonho que o cara quer. Por isso que às vezes uma transferência é difícil você comentar, falar, pô, o cara vai deixar, sei lá, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, sei o que, para ir para a Arábia e tal. Cara, a condição de cada um a gente não sabe. A cabeça de cada um. Você tem que respeitar. Você vê pelo Gerson, né? O Gerson tomou uma decisão. Então, mas assim... Hoje ele poderia estar na Copa. Mas é muito pessoal, entendeu? É difícil, é muito pessoal isso. Agora, para te responder, é o seguinte, a gente continua, como na nossa geração, principalmente na nossa, a gente continua com jogadores e vários indo para fora e jogando. Sendo assim, protagonista. Só que assim, em algum momento, lá atrás, isso é uma realidade, nós tínhamos mais brasileiros protagonistas. Se você pegasse... Sim. Os 10 melhores do mundo, a gente ia ter uns 3, pelo menos 4 para ser assim, sim, né? Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Mas em termos de jogar, cara, a gente sempre teve. A gente sempre teve, né? De uma geração, sempre teve. De 90 e, sei lá, 90 e... Sempre o Brasil teve na minha geração, lá fora, inclusive até hoje também, né? Vou dizer da minha geração. Hoje tem Rafinha, tem Vinícius Júnior, mas Marquinhos. Mas comparações, assim, em alguns agora momentos... Agora, assim, ó, Ricardinho, eu não sei, mudando totalmente de assunto... Eu sou um grande defensor seu, até quem vai poder ver essa entrevista depois. Até não sei que você me falou que não tinha rede social. Velho, tu na época dos melhores meia, tu foi um monstro. Porque assim, ó, a gente hoje, eu vou falar pra ti, o Alex Cabeção. Os caras não te colocam nessa prateleira. O Alex jogou muito, cara. Ricardinho, mas você foi pra 2 Copas no lado, cara. Não, tudo bem. Aí vou falar, o Ricardinho com o Giovani. Não entra. Falei, velho, o cara é 2 Copas do Mundo, irmão. E já podendo, foi um dos caras mais bem pagos do país nessa época. Você tinha o maior salário. Eu falei, mano, o cara tinha o maior salário na época que jogava com os caras da mesma idade.
Aí eu falei, meu, talvez é porque você não se expõe, talvez porque você não gosta, eu não sei. Eu Cara, falei, velho, eu preciso assim, falar isso pro cara. Não, mas assim, olha... Porque você tá ali, pra mim você tá ali. Assim, não tô falando quem jogou mais. Sim. Mas meu, a questão, você jogou duas a Copas, questão né, é assim, ó. A questão é assim, ó. Cada um tem o seu caminho e a sua história, né? Eu sou de uma geração que na minha posição a gente tinha um leque de opções, cara, que era assim, ó. Eu falei que Giovani, você... só falou de cara. Alex, Neto, cara, Marcelinho, Raí. Você tinha... E outra. E o cara jogou, velho. E assim, cada um ocupou o seu espaço, né? Dentro das possibilidades. Eu brincava na época e falo até hoje que é o seguinte. Quando tinha a convocação da seleção, naquela da geração, eu tô falando da minha, que a minha convocação primeira foi em 99, para as eliminatórias de 2002. Tava no Corinthians. Tava no Corinthians e a última foi a Copa de 2006. Então, nesse período, em vários momentos eu fui convocado, tive em 2 Copas, em outros momentos não. Eu brincava na época e falo hoje que é o seguinte, cara, convocação da seleção, você tá sendo convocado, vai sair a convocação, tá com o dedinho, minguinho do pé quebrado, vai com ele quebrado. Não podia nem respirar. Amarra os dedos, morde alguma coisa, se doer, toma a injeção e vai. Porque se você não for, vai outro no seu lugar e você vai ficar, talvez em algum dia você volte, se não, já era. Esquece, porque o cara que for chamado no seu lugar, se ele tiver a chance, ele não sai nunca mais. Sai mais. E aí não tem justificativo. Talvez isso responda aquilo que você falou. Craques. Só tinha craque. Nós nem citamos o Djalminha. Não, tá louco. Meu amor, o que jogar o Djalminha, cara, tá de brincadeira, cara. Assim, então, fora os Rivaldo, fora... Cara, esses... Então, quando tinha a chance, performou. Fora o Rivaldo, fora... Não, performou. Aí, então, talvez essa tenha sido a minha virtude. Então, talvez o momento, né? O Kleberson... Momento. Jogou e foi protagonista. Então, assim, momento agora que a gente tinha muito craque. Aí a gente vai falar de um Giovani, vai falar de um Djalminha, vai falar do Cabeção que não foi, enfim. E outra, é muita opção de jogador, aproveitar a oportunidade e também gosto do treinador, cara, né? Porque assim, reconhecidamente, tem muito craque, o cara tem que escolher também, né? E aí escolhe... Treinador, gosta mais desse. Não, e às vezes, cara, não tem o como... Vou te dar um exemplo atual, vamos dar um exemplo atual. O Endrick estava fora. Aí ele foi convocado. Então, no último jogo ele entrou, tinha 30 minutos. Eu tava fazendo o jogo, tinha 30 minutos ele entrou. Aí o Brasil toma um empate. Cara. Não, aí o Brasil toma um empate, irmão. Aí sai a bola, lança, ele tromba com o zagueiro pá, pênalti nele. Aí ele vai bater, o treinador mandou o Thiago, outro bater, fez o gol, ele sofreu o pênalti. Aí deu mais 5 minutos. Ele roubou a bola, foi no contra-ataque, deu o Martinelli, fez o gol, 2-1, participou dos 2 gols, entrou 15 minutos. Se o cara, e acho que era o caso, hein? Tá? Não é informação, é um achismo de quem comenta futebol. Se o cara, o treinador, não pensava em convocar ele, agora, nesse momento ele tá quebrando a cabeça. Ferrou mais pro Neymar agora. Não, cara, eu não sei pra quem. O Henrique é o cara que tava fora agora. Então essa o ilustrar que eu tô falando em relação à nossa geração. Não tô comparando qualidade, tô comparando o seguinte. Hoje o cara não tem uma equipe formada. O cara não tem oportunidade. Na nossa época tinha. O cara foi, performou, ainda mais na seleção, opinião, imprensa. E agora? Cadê, voltando nesse assunto, entrevistou Amoroso. Amoroso não foi pra Copa. Então. Ele falou, Alex, eu fui artilheiro em 4 países. Então. Mas posso te falar uma coisa? Não, cai naquilo que a gente falou. Primeiro, muito jogador bom. Segundo, questão de oportunidade. E isso, quando eu falo oportunidade, não quer dizer que o cara não jogou bem. Foi o que tu falou, ele foi pra 98, 99, eliminatória jogando, ele falou que trocou o treinador, deram uma chance pro Capetinha, ele não teve mais chance. Ele falou, velho, eu não tive mais chance. E não e vamos deixar bem claro que assim, não é falta de performance de quem foi convocado, né? Ou deixou de ser convocado. É performance do cara que teve a oportunidade. Se você não entrou foi por lá, alguma coisa, o cara entrou, era uma geração, cara, que assim, ó, não volta mais. Vai pro final da fila. Ou espera. Aquele cara foi bem, não tem como tirar o cara, cara. Ô Ricardinho, e 2006, meu? O que aconteceu? 2006 era uma seleção fantástica. Tá louco.
Nós tínhamos os 4 da frente e se você fizesse uma lista dos 10 melhores do mundo, eles estavam... E por que não ganhamos? Cara, o futebol que eu te falei, o futebol ele é um individual, trabalhado, e aí a nossa capacidade era enorme, com um coletivo se sobressaindo. Então, e aí é que está o detalhe no meu entendimento. Nós tínhamos um time de altíssimo nível, de muita qualidade, mas o nosso coletivo não funcionou. Entendeu? A parte coletiva. Sabe o que aconteceu agora? Eu vi uma entrevista do Cicinho. O Cicinho falou que tava muita festa. Então, assim, eu acho que a gente pode... Porque o time de vocês... Então, mas a gente pode, Alex, apontar uma série de fatores. Cada um, é aquilo que eu te falei, cada um vai apontar uma questão. Na minha opinião, independente da preparação, mas teve festa lá, Vegas o tempo todo e tal. Não foi o ideal, eu concordo plenamente que não foi o ideal. Mas, cara, preparamos. Independente de preparamos. Vamos para a Copa. Começamos a Copa. Classificamos a primeira fase. Um jogo mais ou menos ganhamos. O primeiro jogo ganhamos de 1-0 lá, o gol do Kaká. O segundo jogo ganhamos também da Austrália lá e tal. Vamos para o terceiro jogo contra o Japão. Ganhamos bem. Aí depois vem Gana. Aí, então assim, só que era um time... Foi até quartas? Foi, nós passamos a oitavas de Gana e quartas pegamos a França, que foi quando a gente caiu fora. Assim, era um time que tinha muita qualidade, mas coletivamente a gente não conseguia ter um padrão no seguinte sentido: ofensivamente com a bola jogávamos, defensivamente muitas vezes faltava a gente ter essa, vamos dizer assim, essa parte coletiva de vir, de ajudar, porque enquanto a gente pegou, eu acho, né, seleções que não nos incomodavam muito nesse aspecto, né, que foi com todo respeito, né, era Japão, era Gana, Austrália, Croácia, né, aquela Croácia na estreia, mesmo assim a gente ganhou de 1-0, mas eu acho que a gente jogou e passou. Quando a gente pegou uma seleção que exigia um trabalho coletivo, que foi a França, que também tinha um grande time, né, aí a gente teve problema. E foi aí que a gente, mesmo no detalhe, mas aí se falar o detalhe do jogo, sim, mas a gente finalizou só no segundo tempo a primeira vez, a gente teve dificuldade. Então aí é que nós paramos, aí é que faltou a parte coletiva de um enfrentamento, foi uma de um falta, nível de jogo melhor. Foi gol de falta. Foi gol de falta do cruzamento. O Roberto não entrou, e aí o Roberto falou que tinha que entrar. Mas aí é jogar responsabilidade para esse ou para aquele que não é o certo, e nem era o caso. Talvez o Roberto nem era para estar ali. Ele falou, não era para ele de repente estar ali naquela posição, entendeu? Uma série de fatores que aconteceu. Eu acho que essa foi a última seleção mesmo que era favorita hoje. Você confia na de hoje? Cara, assim, eu acho que a gente, em termos de preparação, a gente tá abaixo de algumas seleções, né? É nítido isso, a gente viu no jogo contra a França. Né? A gente tem a Espanha, né? A gente tem a Inglaterra. Argentina, que sempre é encardida. A Argentina é uma incógnita, cara. Você sabe. Se você falar, não, esse ano eu não acredito, aí ela vai. Pelo jeito que os caras guerriam, né? Que aí você fala, não, a Argentina esse ano tá entre as favoritas, capaz de tropeçar na segunda rodada. Foram campeão do mundo perdendo pra... Mas é a Argentina e outra, ela tem um diferente. A Alemanha tem que ser respeitada. Ela tem um que... Messi, né? Por mais que o tempo passe, e é verdade, e essa talvez seja a última Copa dele, mas ele continua sendo diferente. Não, em algum momento, cara. Sabe aquela coisa do você marca o cara 89 minutos, tá de olho, ele não fez nada. Aí nesse 1 minuto ele é capaz de pegar a bola, ou de fazer uma jogada e o gol, ou de fazer uma jogada e colocar o companheiro em condições de decidir o jogo. Ricardinho, pegando esse gancho, você levaria o Neymar? Eu levaria o Neymar. Eu sei que nesse momento, e sou realista, de que o Neymar não está performando, né? Dentro daquilo que se imagina dele, e talvez ele não consiga e não vai performar o que ele já fez. Isso é um fato, que fisicamente ele tenha uma evolução talvez pequena até a Copa do Mundo, talvez bem pequena. A realidade do jogo do Neymar talvez seja essa atual dele, é o que a gente vê. Aí você fala, pô, Ricardo, mas então eu falei, então ele é o diferente dos outros ainda. 70 minutos ele com a bola no pé não vai queimar, ele vai resolver. Lógico, eu não sou treinador da seleção, mas eu levaria ele porque eu aposto nos 20 minutos que ele pode jogar. Eu aposto nos 30 em determinados jogos. Desde que
tem uma, e eu acho que isso é importante, é essencial, tem uma conversa com ele. De treinador. Que eu acho que o Ancelotti deve ter de treinador para jogador franca. Olha, a gente sabe suas condições, mas eu sei o que você pode me ajudar, pode oferecer. Ah, mas poxa, ele não. Teve um jogo aí há tempo atrás, foi contra o Remo, que ele não tava conseguindo jogar. Mas deu 2 passes. Aí os caras, pô, o Neymar hoje não tá bem. Aí ele, de canhota, meteu o cara na cara do gol. Como que ele achou aquele cara lá? Ele meteu na cara do... Aí falou, mas a Copa é diferente. A gente tem a mania sempre de falar que é diferente, tudo é diferente. Inclusive, é diferente, talvez, a confiança do cara na Copa. Inclusive, pode ser diferente a confiança dos caras do Brasil de estar em algum momento do lado dele. Você jogou bola. Com ele lá. Você jogar com o cara... É outra... Ah, mas pô, ele não aguenta o jogo todo. Concordo, talvez ele não... Mas, cara, é um torneio pequeno, rápido e que vai exigir em algum momento que você tenha algo diferente. Você quer algo diferente? O cara tá... Ele é o diferente. O Ricardinho, não é que tá... Não, meu cara tem 26 opções. Pô, ele já falou que vai levar o Danilo. Não, e assim... Ele pode levar o Neymar, não é que ele... Exatamente. Tem como levar o cara. Não vou levar só 11. Não é 18 jogadores, aí tudo bem, mas pô, tem 26 opções. Você entendeu por que eu levaria o Neymar? Porque eu acho que ele ainda, de toda essa geração, com todo respeito a todos, ele é o acima da média, não, ele é o diferente. O que nós temos nessa atual geração, mesmo ele já próximo do final da carreira, ele é o diferente e foi na trajetória dele. O Neymar foi espetacular, foi craque durante a carreira dele. Pra mim, Ricardinho, só abaixo do Ronaldo Fenômeno e o Neymar. Mas o Gaúcho, aí é uma discussão. Pra mim, o Neymar é acima do Gaúcho, tá? Mas o Gaúcho... Você jogou com o cara, sem comparações, não é o caso, mas o Gaúcho. O Rivaldo, cara. Tá, mas o Rivaldo jogou na... Mas sim, são cada um na sua prateleira, cada um na sua, né, no seu momento, cada um cada um com o seu gosto de ver. Agora, que ele tá aí, pode ter certeza que ele... Então eu levaria por isso. Não sou o treinador da seleção. Acho que nesse momento a dúvida do treinador não é nem essa. A dúvida do treinador... Acho que ele já deve estar decidido, né? Não, acho que são outras situações devido ao último jogo. Ele está tentando mexer nas pernas. Ricardinho, você concorda com o jeito que o Ancelotti está levando a seleção? Porque muito pouco tempo, né, cara? Mas muito pouco tempo, mas ainda ele está querendo formar um time, eu concordo fazendo com muitas, testes. Mas eu concordo com muitas decisões dele e discordo de outras, entendeu? Então, assim, por quê? Porque é um momento que ele pegou realmente numa situação final, né? Então, houve um ciclo muito, vamos dizer assim, muito distorcido, de muitas decisões erradas, e aí desde quando o Tite anunciou que depois da Copa ia sair, já deveria ter tido um apontamento de um cara, já devia ter contratado um cara, dado essa responsabilidade para ele, aí contratou o primeiro treinador, daí depois tirou, aí contratou o segundo treinador. Fernando então isso Diniz, tudo, Dorival. Aí no final o cara tá agora, o Alex, ele tá na última convocação, ele estava indo observando para fechar a lista. Então, assim, é um processo que não está certo. Não, e que não estava correto. Mas ele tem que fazer. Acho que algumas escolhas dele, e é dele, e a responsabilidade é dele. Porque, assim, quando eu falo que eu levaria o Neymar, quando eu falo que talvez eu levaria fulano, não levaria outro, que seja, é opinião minha. Mas eu não posso deixar de acreditar ou de analisar o trabalho do cara por isso, porque ele não fez aquilo que eu achava. Eu sou comentarista, eu tenho que comentar aquilo que eu vejo, eu tenho que comentar as escolhas e tal, mas eu também não posso falar, porque ele não levou esse lateral que eu achava que tinha que levar e tá errado. Cara, igual você falou, as escolhas do treinador. Vamos deixar ele, de repente, vamos deixar a escolha do cara, ele tá vendo alguma coisa, né? Sim. Agora, mas você confia? Você acha que tem condição de ser campeão? Eu acho que a seleção tem condições de iniciar bem a Copa. Eu acho que de conquista de título ainda tem alguns degraus para subir. Você falou uma coisa rápida, chega lá o Zé e tal, e tem condições de ser campeão. Vai se renovar a expectativa, com certeza, quando iniciar a Copa, vai ter sempre aquela dúvida, porque a gente está vendo a performance, e aí você sempre cria algumas dúvidas, né? Porque o Brasil está
e eu acho que está mesmo abaixo de algumas seleções. Mas isso não quer dizer que a seleção que não, é Brasil. Não vai poder que enfrentar. É Argentina, igual você falou, Argentina é Argentina. Vai poder enfrentar as seleções, entendeu? Vai depender muito da confiança do jogador, né? do encorajamento deles, do momento deles, da performance. Porque por exemplo, temos grandes jogadores, né? Mas temos protagonista hoje. Mas eles precisam na seleção fazer o que eles fazem no clube. Essa que isso também é uma questão. É o grande... Não é simples, mas precisa. É o grande diferencial, entendeu? né? E acho que os caras se cobram pra isso, cara, sabe? Eu acho que o cara tem a autocrítica. Com certeza. Ele fala, porra, então... Ele tá, é uma coisa que o cara tem autocrítica. O chuveiro, a hora que você vai tomar teu banho ali, aquilo ali você não engana. Não. Pô, fui mal no jogo. Ali você faz, né? A pressão do travesseiro, ela não tem. Ali você não se engana. 100 mil. 100 mil que grita. Ali é só você. Pô, é legal, é gostoso e tal, mas você tá no travesseiro. Ali você tem sua própria autocrítica. Eu vou dar um exemplo pra você. Lógico que meus filhos, principalmente o caçula, do meio e tal, pegou pouco de eu jogando, o Bruno, mais velho, já pegou um pouquinho mais. Então vou dar um exemplo para você. Determinado jogo lá, interessa contra o adversário, tem um lance, cruzamento, aí eu domino, chuto a bola, tipo, perto do gol, assim, a bola passa raspando. Aí, pô, tá, o lance passou. Aí chego em casa, vou deitar no travesseiro, aí vem o filho. Pô, pai, aquele lance podia ter feito o gol. Essa pressão velada, é a mais. Essa daí você não esquece, essa cara. Daí Tanto é que eu tô contando. Se o cara fala, pô, perdeu aquele gol, cara, passou, já era. A do travesseiro fala, pô, pai, se você dominasse melhor aquela bola, você tinha feito o gol. Essa hora aí não tem como Essa daí o cara não esquece. É sobre isso que eu falo. Essa é a pior. Quer falar da tua carreira? Começou no Paraná? Comecei no Paraná, 90 e eu comecei na base, eu joguei 2 anos só. Eu joguei, porque eu jogava futsal também, então eu jogava os dois. Aí eu comecei Paraná 93, sub-17, que na época era juvenil, né? Sub-17. E depois eu joguei 1 ano só, depois fui pro sub-20, 94. Aí treinava às vezes profissional 95, aí eu já fui profissionalizado. E Paraná foi vendido em Corinthians? Não, Paraná 95, 6, na metade de 97 eu fui vendido pro Bordeaux da França. Ah, tu saiu do Paraná pro Bordeaux? Fui direto aqui do Paraná, direto pro Bordeaux. E aí joguei lá 1 ano no Bordeaux. Tinha contrato, né, de 4 anos. Joguei a temporada que antecedeu a Copa do Mundo, de 97 para 98. Quando acabou a temporada de 98, eu vim de férias pro Brasil, teve a Copa, o Corinthians me comprou do Bordeaux. Aí tu veio ao Corinthians? Eu vim no Corinthians até 2002. Cadê o Corinthians? Foi teu auge na carreira? Foi o auge porque eu joguei muitos anos, né? E foram muitas conquistas e uma geração de um time sensacional. Mas aí eu fui campeão brasileiro no Santos em 2004. Aqui no Paraná, quando eu comecei também, peguei aquela... Não fui 5 vezes campeão daquele pentacampeonato. Caraca. Eu não fui 5, mas fui 3. Pelo Paraná. 95, 6 e 7. Que top. Dos 5 títulos, eu peguei 3. Então assim... Teve alguns... Isso é uma coisa que a gente falou da base, Alex, e é legal a gente falar porque às vezes muita gente de futebol, e principalmente pais e jovens, assistem. É muito importante no início, principalmente da carreira do jovem, num time profissional, você ter boas referências. Isso é essencial. O que é boa referência? É pegar o Alex Bruno no final da carreira, é pegar o Ricardinho no final da carreira, é pegar qualquer jogador que está já com uma experiência no futebol, pegar no profissional e poder ter essa troca, sabe? De experiência, de vivência, de apontamento. Não estou falando Você acha importante? Essencial. Não é cobrar. Hoje, por exemplo, eu no final da carreira não ficava cobrando os meninos, mas eu falava, cara, o caminho é esse. Vamos treinar mais um pouquinho. Hoje eu falo com muito ex-atleta e os caras tá dando coach. Aí você falou uma coisa interessante para menino de 13, 14 anos. É interessante, porque a criança vai escutar quem viveu, mas como você falou, uma palavra mal colocada ali é complicado. Exatamente. Você tem... Porque o Marquinhos, zagueiro, lembra? O Marquinhos pegou... Sim. Ele falou, Alex, não, hoje eu converso com os pais e eles me procuram muito. Sim. O que... Você acha que é importante? Eu acho que é importante desde que o cara se prepare, né? Porque o que acontece quando a gente para de jogar, a gente tem... Eu brinco que
a nossa vida dentro do futebol é igual a um jogo, tem 90 minutos. Os primeiros 45 é onde a gente performa dentro do campo, que é onde a gente tem que fazer o resultado e construir para no segundo tempo a gente só administrar. Sim. Que é quando o cara para. O segundo tempo é quando o cara para. Aí você tem que escolher bem o que você vai fazer dentro do futebol ou não, né? O que você vai fazer da sua vida, você tem sua família, você tem o segundo tempo de vida. E aí cada um segue um caminho. O ex-atleta, que viveu muitos anos, como ele potencializa a vivência dele? Se preparando, seja gestor, coordenador, treinador, comentarista, técnico, o que for, ele precisa, se ele se preparar, assim, se ele for atrás, se ele se interessar, cara, ele vai ser um puta profissional. Ricardinho. Desculpa o termo, mas ele vai ser um profissional. Por quê? Porque ele tem a vivência, cara. A vivência, ela é muito importante. Agora, se o cara viver só daquilo ali, às vezes em algum momento... Esse é um ponto que eu vou te falar, que eu tive dificuldade. Então. Depois que eu parei pra me achar. Tô tendo até hoje. Sim. Entendeu? Não, mas você tá fazendo Não, sucesso, agora eu tô, né? Mas assim, tentei montar restaurante, tentei. Sim. Então, pra mim foi muito difícil o pós-bola. Eu não ganhei muito dinheiro. Entendeu? Então, o cara fala, o cara que não ganhou muito dinheiro, ele não pode errar. Sim. Quem ganhou muito dinheiro, irmão? Erra uma. Mas mesmo assim também não pode. E assim, eu falo com ex-atleta hoje, rapaz, os negros estão ainda muito perdidos. Eu não sei se tinha que criar algo, né? Mas eu falo, é difícil você conversar com ex-atleta que já está instruído. Esse teu depoimento já é uma experiência para quem está começando. Entendeu? É sobre isso. Essa tua vivência e essa tua experiência de que, cara, depois que eu parar de jogar, lógico que o menino de 18 anos, ele não tem que pensar já o que ele vai fazer depois de parar, até porque ele vai ter 15, talvez, tomara que ele jogue até os 40, 20 anos, tá tudo bem. Mas nesse processo dele, de identificação, de trabalho, de jogo, ele em algum momento ele tem que conciliar ou tem que se interessar por algo para ele ir se preparando. Passou dos 30, ele vai se preparando. Parou de jogar 1, 2 aninhos, vou me preparar. Escolher, certo? E esse teu depoimento já é uma experiência. Já vai falar, olha, você tem que pensar no segundo tempo da sua vida. Quando você for parar de jogar, entendeu? E acontece muito. Então, assim, independentemente do cara ter sido bem sucedido tecnicamente ou financeiramente, interessa, o cara não tem o direito de errar. Ou tem, mas não pode, desde que ele tenha boas decisões, boas escolhas. Isso tudo vem também da vivência, mas vem do que eu falei no início, de boas referências quando o cara começa, cara. Porque eu lembro dos caras que eu comecei, o Paraná não foi pentacampeão aqui estadual, naquela geração, porque simplesmente, os caras jogavam bem, mas cara, eu mudei nesses 3 anos, mudaram-se algumas referências, mas continuaram boas. Então assim, eu comecei com o Saulo, com o João Antônio, aí depois veio o Maurílio, aí veio o Regis, goleiro, aí o Gil Baiano, aí o João Santos, entendeu? Esses caras, aí quem subia? Eu subi, um pouquinho antes, Paulo Miranda, o Lúcio vem de uma geração um pouco depois da minha, mas Paulo Miranda, eu subindo, Perdigão, caraca, entendeu? E assim, esses caras, eles, orientação, esse não é o caminho, né? Ou esse é o caminho, sabe? Não, espera um pouquinho, calma, porque o jovem, ele tem aquelas dúvidas iniciais. Tem momento que joga, tem momento que começa a jogar rapidamente, já ocupa espaço, deslumbra um pouco, de repente não, demora um pouco mais para se inserir no processo, aí fala, o cara não gosta de mim, larga. Aí você tem esses caras que tá atuando. Não sei como é que é hoje. Hoje, eu não posso falar porque eu não convivo mais no dia a dia do futebol. Eu tô falando da minha experiência. E isso serve para dentro do campo, quando o cara começa, mas isso serve para a sequência da vida do cara também. Ricardinho, quando você foi treinador, você acha que o mais difícil era a gestão de grupo ou não? Não, cara. Não, eu acho que gestão assim do grupo, você trabalhou comigo, eu acho que eu lidava bem. Cara, o que mais assim me incomodou, mas eu em algum momento tomei a decisão de não ser mais treinador,
não foi... É muito difícil ser treinador, não é simples. Você exige preparação, existe conhecimento, mas existe vivência também. Acho que a vivência te traz muita coisa dessa de grupo, de identificar, de saber conduzir, de saber a hora de cobrar o cara, mas de saber o que o cara tá passando ali. Isso, essa sensibilidade da vivência é tudo. Mas para mim o que mais assim sinceramente o que assim me incomodava é que eu tava saindo da minha casa e eu tava sendo treinador e ficando à mercê, muitas vezes, de caras, e eu digo dirigentes, caras do futebol, que não tinham conhecimento. E aí o cara queria debater com você futebol, ele não sabia o que estava acontecendo. Não que eu era sempre o certo, mas assim, o cara tinha decisões, sabe, absurdas. E aí junta com isso, às vezes, o empresário que enche o saco do treinador porque o jogador dele não tá jogando, mas o cara não tá jogando porque ele não consegue performar, ele precisa... Aí tem, sabe, isso começou a me incomodar, sabe, porque eu falei, cara, eu tô saindo da minha casa pra ficar à mercê dos caras, aí eu olho do lado, pô, o treinador saiu dali, não conseguiu, saiu de lá, mas tá empregado de novo, e eu tô aqui esperando a oportunidade, mas eu tive um resultado aqui, fui campeão lá pernambucano, com o Santa Cruz, aliás, o último campeão pernambucano do Santa Cruz. Aí eu falei, cara, eu tô aqui, mas o cara já tá ali, já foi lá, pô, daí... Aí você vai conversar com o dirigente para um clube, aí o cara... Você fala, cara, esse cara é que vai julgar o meu trabalho. Eu tô saindo da minha casa para esse tipo de coisa. Aí eu falo, não, eu me dou o direito de... e essa função eu não quero mais. Não quero, porque eu tô ficando longe da minha família, me preparei, mas não, sabe, aí, porra, jogador não performa, mas o empresário quer que o cara joga, daí aí não dá. A torcida não quer. Não, mas a torcida faz parte, cara, do processo. Você vai pegar a torcida que te apoia quando você tá bem, isso não era um problema, até porque eu convivi com isso como atleta. Mas essa situação, sabe? Aí bico aqueles que falou como vez, aí bico do jogador que não vai convocar. Pô, mas ele não performa. Aí você fala, cara, você precisa melhorar. Quando você melhorar. Mas aí o cara não quer, às vezes, melhorar. E é a preocupação toda, né, porque ele acha que ele não vai jogar ali, ele vai jogar em outro lugar. Tá tudo bem, o que a gente vai fazer? A gente tem o mesmo respeito, a mesma conduta. Então eu me dei o direito, tomei essa decisão, né? E aí veio o processo da TV, que eu já tinha comentado a Copa em 2014, aí depois do 2018, um pouquinho antes da Copa, teve o convite, que daí a gente conversou, aí eu voltei, mas aí 14 eu fiz a Copa e voltei a ser treinador. Em 18 a TV já falou, mas a gente quer que você continue depois da Copa. Aí você ficou. E aí, daí vai fazer 8 anos esse ano. E tá bem pra caramba. Eu tô bem feliz, assim, eu consigo conciliar hoje a minha vida, tudo aquilo que eu preciso, né? E por isso que a minha felicidade. Eu tô no futebol, acompanho futebol, comento futebol, tô inserido nesse processo que a gente da nossa vida, não tem jeito. Mas ao mesmo tempo eu consigo estar com a minha família, eu consigo estar com meus filhos. Sim. Eu vejo o meu filho mais velho trabalhar em São Paulo, mora lá, os outros dois em Ponta Grossa. Juliana aqui em Curitiba, a gente tá com as crianças junto, aí eu consigo acompanhar meu projeto social, enfim, bacana. Tudo conciliado, então... Tá bem. Ricardinho, voltando na carreira, aí você me chega no São Paulo. Sim, você acha que... depois da Copa. Você acha que foi uma decisão errada? Não, eu acho que não foi uma decisão errada, foi uma decisão que naquele momento tinha que acontecer por uma série de aspectos. A primeira deles, e a maioria das pessoas já sabe, foi da necessidade do clube do Corinthians em vender. Eu tinha acabado de vir da Copa do Mundo, existia uma valorização grande, porque tinha sido campeão do mundo, a situação do clube era uma situação difícil, financeira, né? E eu tive algumas ofertas para sair, dentre elas a do São Paulo, que na época o senhor Marcelo Portugal Gouveia, saudoso, que foi um cara do bem, um cara sério, maravilhoso, honesto, você conviveu com ele também, um cara sensacional. Começou esse projeto, porque ele tinha acabado de ser eleito lá, tinha acabado de assumir. De te levar. De me levar para lá. E aí eu tive outras opções, eu tive o Cruzeiro na época com patrocinador, o Fluminense também procurou, Vila Real, Besiktas, da Turquia. Eu tinha opções. A opção do São Paulo, ela foi financeira naquele momento,
do clube em relação, com participação da Federação Paulista, que na época atuava muito, que ela não queria que os jogadores saíssem ali do futebol paulista, então eles procuraram o interesse do São Paulo, entendeu? Então, assim, então o Corinthians quis te vender nessa época. O Corinthians precisava me vender. Eu tinha mais 6 meses aí de contrato, acho que 8 meses. Eu tinha mais um tempo de contrato que naquele momento eu poderia sair livre na frente. E não era o caso. Eu falei, não, se eu for sair agora, eu tenho que ter uma compensação. Até porque o Corinthians não foi o clube que me revelou, mas foi o clube que me deu a maior oportunidade do cenário nacional. Foi onde eu cheguei a não só a Copa do Mundo, mas a seleção brasileira, muitos títulos. Foi um clube que, cara, clube sensacional na minha carreira, que eu não só considero, mas eu reconheço muito, então eu não poderia sair simplesmente, eu tinha que deixar, e aí foi isso que foi acordado, entendeu? Naquele momento, e aí por uma negociação que não era simples, que era dura, mas assim, foi a mais... mas assim, tinha que ocorrer, como ocorreu, né? Ficou 1 ano no São Paulo? Não, fiquei quase 2, né? Ficou quase 2. Foi bem no São Paulo? Em termos de números, eu fiquei muito menos do que no Corinthians, do que em outros clubes, mas em termos de números, se você for analisar, foram ótimos. O que não aconteceu no São Paulo... E aí, cara, você teve aí lá... Só que assim, nós voltamos à Libertadores. Vocês estavam bem pra caramba. O time 2002, que foi o 2002, aquele time, foi o último ano, se eu não estou enganado. Vocês eram líder, né? Que foi do mata-mata. Depois começou o pontos corridos. Pegamos o Santos, nós éramos primeiro, nossa pontuação... Tanto é que depois do Brasil, a nossa pontuação atingiu, acho que mais da terra do que o Santos, que foi campeão. Entendeu? No geral. Só que nós pegamos o Santos, molecada. Porque tem pessoas que falam, pô, o Ricardinho não foi bem no São Paulo. Eu falo, eu acho que ele foi bem, mas não foi campeão. Só pegar. Lógico, se você comparar o tempo de Corinthians, a conquista de Corinthians, o cara vai dizer, porra, não dá pra comparar. E vocês tinham um time. Dá pra comparar. Mas foi bem, né? Fosse campeão ali brasileiro, daí dizer, poxa, você viu e tal. E não é individual o processo, né? Agora, dizer que você fala, pô, mas no Santos você foi melhor porque você foi campeão brasileiro. Concordo, lógico, foi campeão. Eu concordo. O Santos é um clube sensacional. Mas no São Paulo foi muito bem também. Mas no São Paulo... Ô, Ricardinho, agora uma pergunta também assim que eu não sei se você vai poder falar. Sem o Rogério Ceni, não se dava bem? Nada. Não tinha nada. Cara, o Rogério, quando eu cheguei no São Paulo, uma das primeiras coisas que aconteceram foi o Rogério me chamar. Você jogou no São Paulo? Sim. O Rogério me chamar pra gente concentrar junto. Naquele quarto número 1 lá do CT. Então você foi o único cara que concentrou com ele. Então, pra você ver. Ele nunca concentrou Então, pra você ver. Eu concentrava lá. Então isso é conversa dos outros. Aí, cara, mas teve... Cara, assim, de minha parte, acho que é do Rogério. Da dele também. Então, cara... eu ia te perguntar porque tem esse... O problema é resultado. Sabe como é que é? Resultado. Nós atingiu o resultado e eu vinha do Corinthians, que senão você nem ia, né? Senão você já ia ter te cortado na raiz. Bom, você teve lá, né? Você fala, não. Se ele não gostasse de ti, você não gostasse, não tinha nem ido. Essa questão é clara. Concentrava junto lá, a gente conversava muito. Gosto aquele jeito dele de tocar violão, de cantar, de ser um cara que cobrava muito, de participar das decisões do clube, isso tudo é real e todo mundo sabe. Então. Mas, cara, não dá para se justificar, e principalmente, Alex, a gente tem que, no futebol, não é contrapor ou não é ser contrário, mas a gente tem que também firmar a verdade, porque senão as pessoas começam a falar aquilo ali, daqui a pouco vira para muito uma verdade. Isso foi uma grande questão, entendeu? Quando eu falei que eu vim te entrevistar, foi isso. Eu falei, vou perguntar pro Ricardinho, porque eu acho que nunca teve nada. Existiram alguns problemas do São Paulo, não foi esse, entendeu? Com certeza não foi esse, não foi problema. E assim, o pessoal acha o cara super chato, velho. O Rogério. O Rogério é maravilhoso, mas, velho. Agora você falou, cobra. Né? Que é agora ele fora dali, velho, o cara troca ideia. Nós ia jogar Counter-Strike. Alex. Ali, o cara... Vencedor. Buscava sempre a excelência para vencer. E tem a cobrança, né? Que às vezes o cara não vai gostar e é normal. Agora, quer que eu fale a verdade? Cara, todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar.
tá tudo bem. Agora, ou você não gostar, você não precisa também pontuar ou menosprezar, entendeu? A história tá de lá. conquistas tá ali. E agora tá como treinador e tá bem pra caramba também o seu espaço. Ricardinho, sai de São Paulo, Santos. Não, São Paulo eu fui pro Middlesbrough da Inglaterra. Lugar do Juninho? Não, com o Juninho lá. Com o Só Juninho. que lá eu não consegui jogar porque eu tive um problema como eu fui no final de janeiro. Comprado. Eu fiz um acordo com São Paulo, saí do São Paulo, foi um acordo, eles me liberaram, eu tinha um contrato e tal, e aí a gente chegou à conclusão que estava na hora de eu sair. Eu fui pro Middlesbrough, houve um erro na minha inscrição, porque era aquela janela de janeiro, e houve um erro na minha inscrição na Liga da Inglaterra. Então não jogou. E aí eu joguei no segundo time 2 jogos, e aí só poderia jogar no primeiro time, 2 jogos assim, de amistosos, não era campeonato. E aí eu só poderia jogar no time principal mesmo, na outra janela, que era em agosto. Só que eu tava fevereiro para março aí já. Que foi quando... Porque assim, cara, o campeonato correndo e eu assinei e tal, e aí um jogo não era relacionado, o segundo jogo não era e tal. Eu falei, cara, tá tudo bem, aquele negócio. Vamos respeitar a adaptação. Decisão. Lá tava o Juninho, tava o Doriva, os caras, meus amigos sensacionais. E o Juninho, não, calma, às vezes os caras dão tempo para adaptar. Eu falei, não, vamos esperar o Doriva. Não, pô, vamos e tal. Aí foi passando um jogo, outro, aí eu joguei um jogo no segundo time, um amistoso para ter ritmo de jogo, joguei o segundo jogo e tal. Chegou um momento que eu falei, cara, já estamos 5, 6 jogos aí e tal. Aí eu fui conversar com os caras, peguei o pessoal que cuidava da minha carreira, fui conversar com os caras. Aí os caras, não, veja bem, tal. Até que o cara abriu, falou, não, nós tivemos isso, mas a gente quer que você fique para a próxima... Falei, cara, desculpa, tem Copa do Mundo daqui a 2 anos. Eu estava sendo convocado para a seleção. Caraca. Muitas vezes eu falei, cara, sabe aquele negócio que eu te falei? Tem que ir com o dedo quebrado, porque se você é convocado, você não tá jogando, o cara não te convoca, você vai no final da fila. Não dá chance. Falei, eu preciso jogar. Não, resumindo, surgiu o Santos. Em 2004? Maio de 2004, 2 mesinhos depois o Santos. Pegou aquela máquina. E aí foi quando eu acertei com o Middlesbrough, fui pro Santos. Aí você era um time... Só que aí, então, o Santos, o primeiro jogo, nós jogamos com alguns caras, jogou Diego, jogou... Robinho. O Robinho já tava, jogou Diego, Robinho, jogou... Elano, o Paulo Almeida. Rincon tava também? Aí, não, o Rincon já tinha ido. Rincon já joguei tinha ido contra ele, quando ele saiu do Corinthians, a gente joga contra em 2001. Mas ele não tava nesse... Só que aí, não, só que no meio do ano, logo em maio, né, eu joguei uma rodada, alguns jogadores foram vendidos, o Diego foi vendido, o Paulo Almeida saiu. Já tinha sido campeão. Tinha alguns jogadores, o Santos tinha sido campeão em 2002. Aí o Vanderlei começou, naquele momento, a mudar o perfil do time. Então eu cheguei, aí chegou o Zé Elias, chegou o Preto Casagrande. Esse time é o de 2002. Aí tava o David e o Robinho na frente, Basílio, aí já tinha o Léo na lateral, aí o PC lateral. Aí nós fomos montando o time. E aí esse time foi montado naquele ano, por isso o desafio daquela conquista. Caraca. Porque foi um time que foi montado... O treinador era o Vanderlei. Aí o Elano continuou, aí nós batemos campeão no final de 2004, lá na última rodada contra o Vasco. Caraca, era pontos corridos já. Pontos corridos já. Era uma máquina então o time. O time era bom, cara. O time era bom e foi se tornando mais competitivo e bom, assim, em termos de conjunto, porque os jogadores foram chegando, foram agregando, alguns experientes, aí vai o grupo, e jovens, e pô. Aí você volta pro Corinthians, 2005. Aí eu jogo 2005 no Santos, Libertadores, joguei o ano todo brasileiro e tal. Aí início de 2006 que eu volto pro Corinthians, quando acaba o meu contrato com o Santos. Acaba o meu contrato com o Santos. E veio. Aí acabou o contrato com o Santos. 2006 volta pro Corinthians. 2006 jogo a Libertadores, primeiro semestre. E aí no meio do ano, depois que eu joguei Libertadores, joguei 6 meses na volta, fui pro Besiktas da Turquia. Besiktas? Aí fiquei Besiktas, depois fui pro Al Rayyan do Catar, joguei mais 2 anos. Aí do Catar fui pro Atlético Mineiro, jogar com o Alex Bruno, Zé Luiz. Pô, Zezão, um abraço pro Zezão, adoro o Zé. Saci. Saci, o Zé é sensacional. Zé é sensacional. Zé é maravilhoso. Pô,
Ô, Ricardinho, eu tava vindo pra cá e encontrei o Cocito. Pô. Aí eu falei, ô Cocito, eu vou perguntar. Fala pra mim, porque ó, eu dava uma chegadinha Não, nele. você falou o nome dele e meu tornozelo doeu. Só no nome dele o tornozelo já fez assim, ó. Eu vou falar Mas pra eu ele. vou te falar. A chancela que se coloca em determinados jogadores, não é aquela ruim, no caso do Cocito, mas a gente tem que ser realista o seguinte. O Cocito era um cara que era duro na marcação, era muito determinado, chegava junto, firme, mas eu vou dizer a minha experiência, nunca foi maldoso. Nunca foi desleal. Isso é uma coisa que é diferente, é o cara que marca, o cara que joga duro do que é desleal. É. E eu joguei muitas vezes contra ele e a função dele realmente era me marcar muitas vezes. Eu brinco com o meu tornozelo dele, mas a realidade é essa. A gente, dentro da realidade do futebol, de muitas coisas que são criadas, no meu caso, meu depoimento é esse. E ele ainda falou pra mim, Alex, eu fiquei taxado pelaquela entrada no Kaká e foi uma entrada normal. Eu me agarrei no Kaká, é o que eu te falo. não quis bater nele, nada, falar, e eu fiquei marcado por aquilo, mas foi um lance normal, só que o Kaká chorou no lance. Eu posso E aí falar ficou por marcado, mim, cara. né? Eu joguei com ele algumas vezes, pô, ele era duro, ele era firme, mas nunca desleal. comigo, nunca, pelo contrário. E na tua época é só volante, Zé, chegou a pegar Mineiro, Josué? Sim, pô, Mineiro, Josué, peguei todos, eu peguei até numa geração um pouquinho anterior aí. O Marcinho Guerreiro. Esses volantes. Peguei. Todos eles, né, cara? Todos eles. O Galo, pô, que hoje é Galo. treinador. Alexandre, um abraço para Alexandre Galo. Gente boa demais. Hoje é treinador do Azures. Tá no Azures. Tá também. no Azures. Foi também, joguei. Também era firme, mas jogava Não muita teve bola não. também. Acho que poucos jogadores desleal tem. Né? Ah, cara, eu vou te falar. Não sei se. O único louco que eu vi mesmo o Júnior Baiano. Igual esse aí. Eu fiz agora uma comparação Júnior Baiano e Stan, é loucura. Não teve igual. O Stan do mas ele não chega nos pés do Baiano. Né? E é meu parceiro. Eu falei, Baiano, igual tu não existiu. Mas jogava bola. Jogava demais. Zagueiro de Copa, seleção. Aí, Ricardinho, Galo e Bahia encerra. Galo, Bahia encerra. Aí foi ser técnico do Alex Nuno no Paraná. Capitão. Tive uma experiência lá contra o Ceará. O Ceará, o bicho pegando. O Apodi 2 vezes em cima do Henrique, o Henrique cai, o Apodi cai e chega primeiro na volta. Chegou no vestiário. O Ricardinho falou, calma, você não pode fazer isso. Lembra desse lance, Ricardo? Não, e foi muito bem, cara. Foi Nossa, aquilo que a gente precisava. Foi maravilhoso. Foi uma experiência. Ressuscitamos o Paraná voltou à primeira divisão, infelizmente a gestão hoje o Paraná mas vai voltar esse ano de novo, o Tcheco tá lá, meu amigo. Amém, estamos na torcida, viu, Tcheco? Estamos torcendo, tô acompanhando todos os jogos, como sempre, e torcendo para o sucesso dele, consequentemente é o sucesso do Paraná. Vamos ver se tem essa retomada. Ricardinho, é isso, meu irmão. E o coração? Tem um time especial, não? Cara, o meu time de formação, assim, de base foi o Paraná, né? É o clube do coração. Eu comecei o Paraná, né? Eu venho assim, eu na verdade eu começo a frequentar o clube, era Pinheiros ainda, né? Não era nem Paraná, porque aqui, você sabe que o Paraná é uma fusão do Pinheiros com o Colorado. Sim. Então eu comecei jogando futsal no Pinheiros. E era um clube muito rico, né? Muito. Patrimônio, questão dos sócios, sede lá da Kennedy, muito frequentado e tal. E o Colorado que tinha muita torcida, e era um time que marcou história no futebol paranaense, muitas conquistas, que tinha Vila Capanema e tal. E aí houve essa união, né? E aí surgiu o Paraná. Então eu meio que participo desse momento. E aí meu time, na verdade, no começo era o Pinheiros, né? Lógico, como criança acompanhava, fui em São Paulo, por exemplo, muitas vezes fui um jogo do São Paulo, Morumbi, fui um jogo do Corinthians na Fazendinha, porque eu ia de férias para São Paulo. Eu ia de férias para São Paulo, na casa da minha avó e do meu avô. E aí eu tinha meus primos, o primo São Paulino que me levava no jogo lá do São Paulo. Aí eu fui em algum momento na fazendinha jogo do Corinthians também, era muito novo, moleque novo, né? Então, mas é isso. Ricardinho, um jogador diferente que você jogou, o melhor parceiro que foi cara, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque, cara, a minha geração, acabamos de falar aí que, Ronaldo, só os caras. Mas assim, mas eu vou te falar, em termos de clube. Um atacante, então. Não, em termos de clube, cara, clube de futebol
fui campeão brasileiro em 2004 num time muito bom, um time, sabe, que, como eu disse, que isso foi construído, aquele processo difícil, né, durante um campeonato brasileiro. Sensacional. Em 2002, aquele time do Corinthians, do Parreira, que era um time bom, com o Gil, com o Kleber, com o David, com o Rogério. 98 também você tava, né? Então, mas o time mesmo, eu tô falando de time, é aquela geração de 98 a 2000, vai, metade de 2000, não vou nem 2001. 98 a metade de 2000 ali, cara, ali eu vou te falar, meu parceiro, meio campo, Fred, Nossa, que era meia, veio o volante, o Fred, que é meu, tá no céu, nos abençoando. E se você estiver gostando das nossas entrevistas, se inscreva no nosso canal e aguardem as próximas.